o fato de poder treinar essas coisas. Então, um monge, ele chegou ali, no começo ele não era assim, né? Aquilo foi melhorando nele. Ou mesmo uma pessoa que tá com controle inibitório ruim ali. E é possível você mudar isso, né? Melhorar isso. É muito interessante. Tudo que você quiser, assim, você consegue, né? Treinar, melhorar, potencializar, mudar. E recentemente eu vi aquele filme 13 Vidas. Não sei se vocês já viram. É um filme que tá na Amazon. É sobre o resgate daqueles meninos que ficaram presos naquela caverna em 2018. E eles fizeram resgate. Nossa, é incrível esse filme, sim, muito, muito legal mesmo. E ali os meninos, eles ficaram durante 10 dias, os mergulhadores ainda não tinham encontrado eles, né? Então eles estavam sozinhos ali. E aí quando os 2 primeiros mergulhadores conseguem chegar até o local onde eles estão 10 dias sem comer, né? E aí ele pega e fala assim, nossa, todos vocês estão vivos e tal. Eles falam assim, a gente está vivo por causa do nosso treinador. Ele ensinou a gente a meditar. Então, ele senta com os meninos e aí tem uma hora que eles estão... Porque, assim, eles não podem ficar com as lanternas acesas, porque quando chega gente, eles têm que ter luz para o pessoal ver onde é que eles estão. Então, eles precisam ficar lá no escuro, sem comida. Qualquer pessoa enlouqueceria. E aí, o treinador faz eles sentarem. E aí, tem até uma cena do filme, eu não sei o quanto disso é real, enfim, né? Baseado em fatos reais. Mas que o menino começa a ficar ali um pouco desesperado. E aí, o treinador vira e fala assim para ele, a sua mente cria o seu medo. Respira. E aí, ele pega e fala, começa a pensar numa coisa bem serena. E aí, eles fazem uma roda de meditação e, aos poucos, começam a apagar as luzes. E aí eles vão respirando profundamente. Então, assim, o fato deles terem tido essa experiência meditativa fez com que eles... Porque foram 18 dias para tirar todos. Caraca. É incrível o filme. Muito legal. É documental ou é tipo história? Não, é história. É mais legal, né? É legal, eu com também certeza. prefiro. Com certeza. É o filme. E o mais legal, eu imaginei que ia ser... Não sei se você chegou a ver aquele das Torres Gêmeas. Teve um muito famoso... Agora eu não vou lembrar como chamava, que era sobre a experiência de quem ficou ali nas Torres Gêmeas. E aí era o pessoal que estava embaixo. Nossa, filme muito longo, e aqueles caras sofrendo ali. Então a minha sensação era tipo, a gente vai ficar vivendo essa experiência dentro dessa caverna meio angustiante. Mas não é do lado de fora. Como que essas pessoas se organizaram para resgatar as crianças que estavam dentro dessa caverna. O povo tailandês é sensacional, assim, de exemplo de vida, porque os caras não precisam ser chamados. Simplesmente eles vão lá ajudar de livre e espontânea vontade. O cara sai da cidade dele, vai lá para a cidade onde... eu sou engenheiro hídrico, eu posso contribuir com alguma coisa. E eles começam a passar de casa em casa para juntar voluntários para desviar a água da chuva, para que a água da chuva não continue entrando na caverna e alagando mais a caverna. E eles conseguem... dizem que aproximadamente 2.000 litros de água foram desviados da caverna por 5.000 voluntários. Caraca! Então, foi uma mobilização de uma série de pessoas para fazer o resgate de 13 meninos. E disso também alguns moradores da região abriram mão da sua própria safra, porque a água teria que ser desviada e eles perderiam tudo que eles tinham plantado. E eles abrem mão para que os meninos sejam resgatados. Falam, não, tudo bem, se é para salvar a vida deles, a gente abre mão. Então, é sensacional, assim, é muito legal. O filme tem muito da psicologia, assim, no filme. Também, de você ver essa questão de como a mente é importante para você se manter sã. Numa situação de extrema ali, né, enfim, você está correndo ali um risco de vida gigantesco. Então, o quanto que a mente influenciou para que eles se mantivessem vivos. Eu vou dar um spoiler muito grande. Desculpa, então, quem não viu. Mas, assim, a grande questão do filme é que quando eles encontram os meninos e eles veem que os meninos estão vivos, a grande questão deles é como eles vão tirar os meninos dali, porque trata-se de um mergulho onde você precisa ter muita técnica. E os mergulhadores que estão indo lá resgatar são profissionais, porque eles estão a 2.000 quilômetros de distância. Então, é um mergulho muito profundo, cheio de questões ali peculiares que um amador não seria capaz de fazer. Além disso, o seu fator emocional, ele faria com que você se afogasse. Porque se a pessoa entra em pânico, ela se afoga.
ela não pode entrar em pânico. E você tá, né? Você vai entrar, você vai passar ali. Então, qual que era a grande questão dos mergulhadores? Pô, a gente vai pegar um moleque. Como que a gente vai pegar essa criança e trazer ela, fazer ela nadar? Dava mais ou menos 7 horas o percurso total, porque eram 3 horas e meia para ir, mais 3 horas e meia para voltar. Como que a gente vai fazer uma criança dessa nadar tudo isso? Porque você tem que ter um preparo físico muito grande para poder fazer isso. E como que a gente vai fazer? Porque essa criança vai se desesperar e ela vai se afogar e eu não vou ter o que fazer. Então, eu vou tirar uma criança que está viva e vou trazer ela para a morte. Né? Eu não posso fazer isso. E os pais estão comemorando quando eles descobrem que os filhos estão vivos, porque eles fazem filmagens e tudo e começam a mostrar os os pais comemorando, tipo, meu filho tá vivo, meu filho tá vivo. E aí como é que eles vão dar essa notícia? Tipo, seu filho tá vivo, mas a gente vai fazer ele morrer. Então eles resolvem que eles vão anestesiar todas as crianças, eles dão ketamina. Olha aí. E aí eles vêm todos dopados. Eles, na verdade, são anestesiados e eles vêm como se eles fossem uma bagagem. Então, o nadador pega com todo cuidado, amarra o pé, tudo, fica tomando todo cuidado para que nenhuma unha encoste numa pedra, mas ele, com toda a calma, com toda a técnica dele, nadando sozinho, carregando aquele corpo ali junto, e aí, ao longo do caminho, eles vão dando mais ketamina. Então, na verdade, eles chegaram todos anestesiados. O ser humano é muito foda, né? Muito. Só o fato do cara ir nadar por 3 horas e pouca e o cara ter essa habilidade, porque você não vai, um dia eu vou salvar 13 crianças. Não, o cara... E são voluntários também. Isso é incrível. Nossa, eles são foda. Nadadores voluntários. Os 2 principais do filme são 2 ingleses, que um é um aposentado, o outro é um engenheiro, e eles fazem isso voluntariamente. Eles fizeram, enfim, cursos e tudo mais, e aí eles são voluntários em resgates em cavernas. Porque parece que tem muito acidente. É uma coisa bem recorrente, assim, bastante gente fica presa, então eles vão resgatar. Foram até a Tailândia lá para buscar. Muito legal. Nossa, é muito incrível. É muito isso. incrível. Aí depois o fato de usarem ketamina e... mais incrível ainda, né? Assim, eu tenho um trabalho particular com ketamina, porque quando eu te falei que eu ia lá para o hospital, quando eu conheci essa neurocirurgiã, ela é dona de um hospital e um dos médicos que trabalha lá, ele trabalha com a ketamina para o uso da depressão. E aí, na verdade, eu fui atender uma paciente que fazia tratamento lá, ela me pediu para fazer o acompanhamento junto, e eu fui para atendê-la. Ela ia fazer a infusão de ketamina, fica ali 50 minutos recebendo na veia, né, junto com o soro, a ketamina. E ela falou, eu quero que você vá comigo, que você me acompanhe, quero fazer uma terapia junto, porque isso é muito comum nos Estados Unidos. E aí fui, com a cara e com a coragem, estudei um pouquinho, fui atendê-la. E aí o médico falou assim, vem trabalhar comigo. Nossa, adorei sua terapia, não sei o que, tal. E eu falei, não vou, não, tô cheia de paciente aqui no consultório, não sei o que. Aí mandou mensagem umas 3 semanas, falei, vou porque é uma coisa nova. E aí a gente implementou esse programa, a gente tentou bastante patrocínio, não conseguimos, inclusive se alguém quiser, enfim, tiver interesse em patrocinar, e a gente tentou porque a gente queria mostrar cientificamente que a ketamina, junto com a psicoterapia, que é o que a gente chama de psicoterapia guiada por ketamina, ela melhora ainda mais a capacidade do paciente de depressão, enfim, que ele fica melhor. Então, a gente trabalhava com pacientes ali que estavam com depressão gravíssima, já tinham feito uso de outros fármacos, nada tinha dado resultado, e eles iam para a infusão de ketamina, e aí eu fazia uma psicoterapia breve, hospitalar mesmo, com esses pacientes. E aí a gente trabalhava alguma coisa ali, porque a pessoa, quando ela está nesse estado mais anestesiada, ela fica menos resistente. Então, você consegue trabalhar melhor. Assim, geralmente, se você chegar e falar assim, não presto para nada. Nossa, para nada? Provavelmente tem alguma coisa que você sabe fazer. Não sei. Mas aí, quando a pessoa está anestesiada, ela fala assim, eu sei desenhar. Aí você fala, então, o que mais que você sabe? Então, assim, tô dando um exemplo ridículo aqui, mas sim, a pessoa fica. Então, hoje a gente tem bastante trabalho. Tá se pesquisando muito a esse respeito dos psicodélicos como usos para psicoterapia e também para neuro. Porque, o que isso tem a ver com a neuro?
Inclusive, lá dentro do hospital, uma outra neuropsicóloga, ela foi fazer um trabalho porque ela queria ver justamente isso. Porque, como eu te falei que o emocional, o afeto cognitivo, então ela queria ver que se as pessoas que tinham uma melhora emocional, elas tinham uma melhora cognitiva como consequência daquela melhora emocional. Então, de repente, eu não sou um cara com problema, mas eu sou um cara deprimido. Quando eu saio desse estado de depressão, eu melhoro automaticamente as minhas capacidades. Ela ainda não publicou, mas assim que ela publicar, eu com certeza vou querer ler. Então, ela fez os testes com todos os pacientes, porque existem alguns estudos lá fora de uso de ketamina para Alzheimer, para Parkinson também, para outras questões, para questões mais da neuropatologia, e não tanto só para os quadros psiquiátricos. Mas lá no hospital a gente tinha, e aí eu fazia esse trabalho com os pacientes. Que aí, legal, quando eu nem vi... sabia que tinha isso no Brasil já. Não tem. Não tem. Não, acho que ninguém faz, tá? Posso estar errada. Eu nunca ouvi falar, não sei. Talvez tenha. Já vi alguma galera falando de psicodélicos no Insta, mas não de psicoterapia guiada. E talvez, assim, a gente fazia tudo no ambiente controlado, enfim, dentro de um hospital, conforme manda o figurino. Depois eu vou te dar o contato do Thiago para você trazer ele aqui. Você vai adorar conversar com ele. Assim, ele é muito gente boa. E aí, eu acho que ele tem uma experiência assim, nisso muito, muito grande. E a gente trouxe essa questão. Só que ele falava assim, tem que fazer a TCC bem certinha. Bem certinha. Então, a gente trabalhava assim, a psicoterapia breve. Então, eu conheci o paciente e falava, oi, tudo bem? Me conta um pouquinho, não sei o quê. Se você pudesse escolher alguma coisa para melhorar, que você percebe que é o que mais te atrapalha hoje, o que você gostaria de melhorar para a gente trabalhar essa questão? Aí explicava um pouquinho de como funcionava a ketamina, de como que ela diminuía, enfim, a resistência. E aí eu começava ali a fazer viu que ia, e aí eu ia intervindo e a pessoa ia. Era muito legal, porque no final a gente tinha... Quando a pessoa acordava, porque ela acorda, né? Ela se recupera, ela não chega a ficar num estado totalmente anestesiado, né? Ela fica só um pouquinho. E aí, no final, a gente sempre falava, traz um pouquinho da sua percepção. E a coisa mais legal que a gente já ouviu lá, eu vou falar uma experiência, mas foram várias, assim, essa moça, ela falou assim, sabe o que eu senti? Eu senti como se eu tivesse aqui, vocês tivessem me pego e me colocado no meio de um pão. Imagina um pão bem quentinho e eu ali no meio. Então, tinha uma bandinha de um pão e outro bem quentinho e eu ali no meio. Eu me senti assim. E é muito legal, porque eles trazem uma experiência até meio infantilizada, assim. Então, era legal. E aí, assim, você tem que ter bastante habilidade, porque você tem que usar um pouquinho da viagem do paciente para o recurso, né? Então, porque a pessoa falava assim, marshmallow, aí você, não, tudo bem. Mas é porque tá vendo o teto, aí o teto é branco, então a pessoa relaciona com alguma coisa, porque ela perde muito essa capacidade de percepção. Aí o Thiago vai conseguir te explicar isso melhor, assim, mas tem muito disso. E aí eu ia trazendo esses elementos para a história de vida e sempre tentando trazer ali alguma coisa que ela pudesse usar na vida dela, né, para mudar o que ela gostaria, ou até mesmo para levar para a psicoterapia dela, porque geralmente eram pessoas que faziam trabalho já tinham seus psicoterapeutas, então eu falava assim, conversa na sessão com o seu terapeuta, que aqui aconteceu isso, e que através disso a gente viu tal coisa, que você falou de tal coisa, não sei o que, acho que é legal vocês esmiuçarem ainda mais esse tema, que com isso vocês vão conseguir chegar em algum propósito. Mas eu sempre tentava fazer um fechamento. Então, a gente sempre saía com uma tarefa de casa para eles, né, colocarem em prática, para não ficar uma coisa assim, abri uma ferida, mexi aqui, deixei aberta ali, vai lá cicatrizar com o seu outro terapeuta, não? Uhum. Então, eu sempre tentava fazer começo, meio e fim. Muito bem interessante. Certinho. É, muito legal. E aí, como é que foi a sua reação? Assim, os resultados foram... O pessoal legais? gostou muito, bastante. Assim, quem a gente teve... O que a gente começou a ter muito no hospital foi uma resistência dos próprios pacientes de não quererem fazer a terapia. Por quê? Porque o médico não pode sair da sala. Não pode deixar. Porque lá fora, o que a galera faz? Faz ketamina que não é venosa, né? Então, faz intramuscular. E aqui no Brasil não é permitido, não pode. E aí, o que o próprio psicólogo injeta no paciente? O paciente fica ali meio... E aí, começa a fazer a terapia. Então, assim, aqui não pode essas coisas, né? É tudo certinho, não pode esse tipo de coisa. Porque aqui no Brasil,
A gente tem uma forma de lei um pouquinho diferente. Lá fora, quem decide é o paciente, o que é melhor. Então, se o cara quiser ir pro meio da mata, tomar veneno de cobra e cantar e dançar, sei lá, com um tambor, ele pode, porque ele decidiu aquilo, ele vai lá, assina um termo que ele acha que aquilo é bom para ele e ele faz. E aqui não. Aqui a gente tem um outro tipo de terapêutica, que a gente trabalha integrado e tudo mais. Tem gente que acha que é ruim, tem gente que acha que é bom. Não é disso que a gente está falando, mas aqui funciona diferente. E aí, eu acho que essa resistência de ter mais de uma pessoa na sala atrapalhava um pouco. Faz sentido, né, também. Porque tinha um terceiro ali e às vezes a pessoa não queria se abrir. E também, talvez porque você não conhecesse, talvez quando você é o psicólogo da pessoa e você vai junto, ela já te conhece, ela já... E aí talvez ela tenha que nem eu tenho uma paciente que só faz ketamina comigo. Ela, tipo, não vai sem mim, porque ela fala assim, ketamina sem terapia não tem resultado. Mas ela já era minha paciente. Então, ela já tinha uma confiança em mim. Talvez alguém que você acabou de conhecer, você fala assim, essa pessoa vai me pegar no momento aí que eu tô debilitada, que eu nem sei o que eu tô falando. Então, talvez tenha um pouco disso. Então, a gente começou a ter uma certa resistência do pessoal não querer fazer, não porque não tinha resultado, não porque não era bom, não porque não gostava de mim, porque tinha essa coisa de, vou falar com alguém que eu não conheço. E também porque a gente queria muito colocar um estudo para a gente poder trazer um dado científico e a gente não conseguiu. Fomos atrás da indústria farmacêutica, pedimos, pessoal, vem cá, olhar para isso que a gente correu atrás de muita matéria de jornal, que a gente queria muito que algum jornal fosse até lá, passar o dia e tal, conversar, fazer entrevista, ver como é que era, mas a gente... Infelizmente, as pessoas... Acho que ainda tá muito novo no Brasil, né? Nossa, eu super faria isso. Se vocês me chamarem, eu gravo um documentário sobre isso. Nossa, muito foda. É bem legal, tipo, a ketamina. E agora eles já estão estudando outras coisas. Então, a gente tem estudos de outros psicodélicos. Inclusive, tem um livro publicado que chama Psiconauta, que é de um jornalista que ele só pegou tudo que a gente tem hoje de pesquisa científica com psicodélicos. LSD... Tem bogaína, que é uma outra planta que eles usam para tratar viciados em crack. Psilocibina, que é o cogumelo. Então, a gente já tem alguns estudos, inclusive de psilocibina. Tem um psiquiatra aqui no Brasil que ele está fazendo um estudo bem grande com fumantes. Porque tem alguns relatos de pessoas... Eu li no livro, tá? Não sei se é verdade. Mas de gente que fumava 2 maços por dia e que foi pra balada e por recreação comeu um cogumelo e nunca mais fumou. Como se você simplesmente apagasse uma memória. Você foi lá e apagou uma memória. Simples assim. Eu conheço histórias de pessoas próximas que relatam algo assim, mas não com cigarro. Mas foi com cogumelo também. De que ali, naquele momento, parece que... Eu vou falar aqui a pira da pessoa, tá? Que as conexões neurais que estavam ali, simplesmente, uma que fazia a pessoa ser viciada em pornografia, por exemplo, simplesmente sumia. Tá vendo? E ela passava por um processo, muito, entre aspas aqui, terapêutico ali, sozinho com a pira dela, sabe? Aquilo limpava, ela sentia como se limpasse todos os traumas, todas as coisas ali e tudo mais. Tem vários relatos assim. É incrível isso, né? Por isso que eles estão estudando. Então, a única Parece que dá um reset, né? A única questão que a gente tem hoje é que como você padroniza isso? Porque nem todo cogumelo nasce na mesma floresta, tomou a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de chuva. Então, às vezes, o cogumelo que você comeu não é o cogumelo que o João vai comer amanhã. Porque esse aqui tomou mais sol, esse daqui... Então, a gente precisa ter uma padronização de entender o quanto de cada coisinha ali que no caso da ketamina, a gente tem. A mesma ketamina. O mesmo anestésico. Né? Eles fazem. É diferente. Então, por isso que eles estão estudando. Mas no Rio Grande do Norte, na universidade ali do Rio Grande do Norte, na Federal, nossa, eles estão estudando muito, muito, muito. Exatamente os psicodélicos e psicodélicos guiados. Só que nesse caso, do que eu li ali no livro, que eles falam de relatos, o psicólogo ficava 24 horas com a pessoa. Então, a pessoa, ia, tomava o chá. Aí, ela ficava 4 dias sendo observada, e aí o psicólogo ficava esses 4 dias com a pessoa. Então, se ela quisesse falar alguma coisa, ela falava. Se ela também não quisesse falar, ela não falava. Ele estava ali caso ele fosse solicitado. A gente fazia diferente, né? A gente buscava.
Então, não era livre demanda, né? Na verdade, eu vinha ali e meio que tentava puxar para aproveitar aquele tempo que a pessoa estava ali para ela trabalhar alguma coisa. Então, eu tinha uma intervenção direta. Eles fazem mais como indiretamente. Assim, tô aqui. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, só que você está falando com um profissional. Entendi. E eu sei que lá na gringa tá tendo já com MDMA também, né? Com transtorno de estresse pós-traumático. É muito interessante isso. Meus amigos conspiradores diriam que o porquê de não ter tanto patrocínio assim é porque a indústria farmacêutica não quer muito que tenha esse tipo de coisa, né? Eu não sei, eu não acredito, mas... Mas eles vão comercializar. Pois não é. Ou você acha que eles não vão criar uma pílula de... Verdade. Lógico que vai. Verdade. Cannabis, né? É que aí o cannabis não entra nisso, eles estão fazendo mais para Alzheimer, para Parkinson. Mas você vê, tem tipo loja disso, onde é legalizado. Eles também ganham com isso, Nossa, né? mas muito. Verdade. Né? Tipo, porque tudo que é coisa eles criaram, desenvolveram, assim. Tem até umas séries na Netflix, você olha e você fala, um shopping de maconha, né? Pois é. Tudo de maconha que existe para você consumir, comprar. Não sei como é que funciona, se você tem que ter uma receita ou não. Acho que em alguns lugares sim, mas... Então tem uma indústria por trás, né?